Olá pessoal, tudo jóia? É um prazer estar aqui com vocês nessa perspectiva diferente agora, tá? De aulas gravadas, tá? Mas espero que esse momento seja um momento bom de aprendizagem, que apesar dessa realidade difícil que a gente está vivendo, que a gente possa conseguir aproveitar esses espaços de aprendizagem com, é, bom, tentando mitigar aí essas dificuldades que a gente está vivendo. Tá joia? Bom, então, essa é a nossa primeira aula aí, tá? De introdução à educação, à teoria da computação, tá joia? Então, a ideia é que a gente possa trabalhar bem alguns conceitos da disciplina e que hoje a gente vai apresentar o que é a teoria da computação para vocês, tá bom? Bom, de início eu começo com o pensamento, tá? Ser ou não ser, eis a questão. E aí a frase aqui do Wittgenstein, tá? Os limites do meu conhecimento são os limites do meu mundo, tá? Wittgenstein foi um filósofo austríaco, tá? Fim do século XIX, início do século XX, tá? Saber os limites do seu mundo é importante, né? A teoria da computação, ela é uma das disciplinas que auxilia o cientista da computação a compreender os limites do seu mundo, tá? O limite da sua ciência, tá? Boa parte da disciplina do curso, né, tem essa característica de mostrar as potencialidades que você consegue fazer, produzir a partir da ciência da computação. Construção de algoritmos, projetos de software, estrutura de dados, por exemplo, gastam a maior parte do seu tempo pensando e analisando as potencialidades que você consegue usufruir ou projetar a partir da ciência da computação, a partir dos algoritmos e das máquinas e dos computadores. Tá? A ideia dessa disciplina é trazer alguns elementos que não vão apenas apresentar as potencialidades, mas também os limites da computação. Tá? Conhecer esses limites vai ajudar certamente você a compreender ou até desistir de alguns tipos de soluções que computacionalmente não é que não seja legal fazer, que vai ser impossível talvez ser feito. É uma questão de impossibilidade e esses problemas a gente vai trabalhar. Algo que para alguns pode soar estranho é que existem problemas que são incomputáveis, tá? Problemas que não são solúveis por máquina, tá? E aí eu vou tentar trazer isso para vocês, tá? De que existem alguns problemas que infelizmente a máquina não consegue resolver, tá joia? Então, bom, ah, vamos lá. O que é teoria da computação, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui essa abordagem aqui em três momentos aí, tá bom? Em três grandes áreas, tá? Que a teoria da computação pode ser dividida, né? Em teoria dos autômatos, teoria da computabilidade e teoria da complexidade, tá bom? Todas essas áreas estão ligadas a uma pergunta principal aí, que é quais são as capacidades e limitações fundamentais dos computadores, tá joia? E bom, vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas, tá ok? A teoria dos autômatos, que vocês, bom, devem ter visto em linguagens formais, para quem fez a disciplina, né? Vai trabalhar com vários modelos de computação, né? E não, não estão restritos a estes, né? Mas vocês devem ter visto autômato finito determinístico, autômato finito não determinístico, expressões regulares, autômatos com pilha, gramática livre de contexto, tá?
são modelos matemáticos e conhecê-los, saber as suas propriedades, saber o que eles podem fazer é um dos objetivos aí da teoria dos autômatos, tá bom? Uma outra área da teoria da computação é a teoria da computabilidade, tá? Que aí ela está mais particularmente interessada, né? Na solubilidade de alguns problemas. Então, não estou apenas preocupado com a questão do modelo computacional em si, mas estou preocupado quais são os possíveis problemas que ele consegue resolver, né? E tem problemas que não são solúveis, né, para um dado modelo computacional. Eu vou lembrar para vocês de alguns aqui, mas, por exemplo, AFD, AFM, expressão regular, são modelos computacionais que lidam naturalmente com linguagens regulares. Então, qualquer linguagem que não seja regular é um problema insolúvel aí para esses modelos computacionais, tá? Existem outros problemas insolúveis aí, mais críticos aí também, até para modelos computacionais mais robustos, que a gente vai falar aqui sobre a máquina de Turing, por exemplo, tá? Aí, bom, a gente vai tentar explorar esses problemas aqui, né? Pelo menos apresentar alguns. E é importante a gente saber que a máquina, ela não, como é que eu posso dizer? Ela não ah, dá conta de maneira plena, tá? De todos esses, dos problemas que existem no mundo, tá bom? Existem problemas insolúveis aí por máquina, e aí você tem que entender que é importante conhecer esses limites para poder esperar adequadamente do computador daquilo que realmente ele pode dar, tá bom? Ah, a outra grande área é a teoria da complexidade, tá? Que quem já viu a disciplina de ah, ah, análise e projeto de algoritmos, tá? APA, também já deve ter se deparado com notação assintótica, complexidade de algoritmos, tá? Então, a pergunta aqui é uma pergunta distinta, tá? É uma pergunta que já aponta para a seguinte realidade. Diante dos problemas que são solúveis, né, aqueles que são passíveis de ser resolvidos, quais são aqueles que são computacionalmente mais difíceis que o outro? A gente pode classificar os problemas em termos de facilidade ou dificilidade, né? Dificilidade mista, né? Então, é mais fácil você resolver esse problema ou é mais difícil, né? O que é que está em jogo aí, tá? Então, existe essa transição aí, né, da teoria da computabilidade para a teoria da complexidade, tá bom? A teoria da computabilidade está preocupado é solúvel e a teoria da complexidade está preocupado com o quão complexo é, porque eu já sei que é solúvel, tá? Não tem nexo de falar de complexidade se você não tem como resolver o problema, tá bom? Então, a teoria da complexidade admite solubilidade, tá bom? Esse é um dos critérios naturais aí dessa área, tá bom? A teoria da computação passeia por essas três áreas, né? A gente vai ter um pouco de teoria dos autômatos, vamos trabalhar com outro modelo aqui, que é a máquina de Turing. Talvez alguns de vocês não tenham conhecido na máquina de Turing em detalhes, como a gente vai ver. E vamos trabalhar bem aí com a teoria da computabilidade e no final aí da disciplina, teoria da complexidade. Tá joia? Bom, máquina de Turing, tá ok? Então vamos lá, né? A gente viu aí ou não, né? Mas vou apresentar de maneira sucinta, se caso você não viu as disciplinas, tá? Que existem modelos computacionais básicos, tá? Como AFDs, AFMs e expressões regulares, tá bom? Bom, esses modelos eles têm potencialidades
e eles têm fragilidades, tá? Os autômatos finitos determinísticos, autômato finito não determinístico e expressões regulares, bom, eles reconhecem linguagens regulares, como por exemplo essa 1, 0, união 1, tudo estrela, que é como está colocado aqui na tela, tá? Aqui, tá bom? Mas tem fragilidades, né? Eles não reconhecem linguagens que não sejam regulares, tá? Eles reconhecem apenas linguagens regulares, tá? E aí temos aí, né, uma das linguagens que não é reconhecida é a linguagem 0N1N, que temos N maior que 0, maior ou igual a 0, e N sendo um natural, tá bom? Então eu vou colocar aqui na tela de vocês aqui. Bom, temos aqui a linguagem, tá? 0N, 1N, em que N é maior que 0 e N pertence a N, tá bom? E aí, bom, seria interessante a gente lembrar quais são os elementos que pertencem aí a essa linguagem, tá? Bom, vou colocar aqui, um deles é o epsilon, tá? Estou colocando ele aqui de cor verde aqui, porque para diferenciar um pouco do pertence. Epsilon pertence à linguagem A, tá joia? E por que Epsilon pertence à linguagem A? Porque se eu admito N igual a 0, tá bom? Eu teria 0 é a 0, 1 a 0, isso aqui vai dar Epsilon, tá? Tem um zero quantidade de zeros e zero quantidade de uns, tá? Isso aqui seria uma forma de representar, né? Repetição de símbolos, né? Em uma cadeia, tá bom? Outra cadeia que pertence à linguagem A, só lembrando aí, 0, 1, tá? 0, 1 pertence à linguagem A. E por que pertence? Bom, pertence porque ao admitir n igual a 1, eu vou ter quem? Eu vou ter 0, 1, 1, 1. Isso aqui vai ser 0, 1. Então 0, 1, tá? Pertence à linguagem A, tá bom? E por fim, a gente tem... bom, vamos colocar mais um aqui, né? Isso aqui, tá? Vou ajudar a gente aqui, né? Então, pertence à linguagem A, tá? Eu tenho... E aqui é porque o meu N é igual a 4, né? Então, eu tenho 0 a 4, 1 a 4. Então, eu tenho essa cadeia aqui, tá joia? Mas, também é importante a gente saber cadeias que não pertencem à linguagem A. Como, por exemplo, essa aqui, tá? 10 não pertence à linguagem A. Porque minha preocupação aqui é uma sequência de zeros e uma sequência de uns, tá bom? Então, bom, nessa ordem, tá? Então, aqui eu tenho uma sequência de uns e uma sequência de zero. Então, essa cadeia aqui não pertence à linguagem A. Sempre nessa ordem, né? Vários zeros e vários uns, em que a quantidade de zeros e uns são iguais. Nesse caso aqui, eu tenho a quantidade zero de zeros, quantidade zero de uns, quantidade 1, quantidade 4, e essa aqui não pertence à linguagem A, tá bom? Bom, essa linguagem é uma linguagem aparentemente simples, né? Então não era para a gente ter problemas para reconhecer essa linguagem. Bom, mas infelizmente, tá? Os AFDs, AFNs e expressões regulares não reconhecem essas linguagens, tá bom? Então essas são as fragilidades. Quem é que vai dar conta dessa linguagem A em específico? Bom, quem vai dar conta dessa linguagem A vai ser o GL6 e os autômatos compiler, tá bom? Então eles sim, eles conseguem reconhecer essa linguagem como, por exemplo, né, 0N1N, tá? Mas em compensação não reconhece, por exemplo, essa linguagem, coloquei como linguagem A também, mas AN, BN, CN, né? Eu coloquei
mais um símbolo aí nessa concatenação de, né, para formar a cadeia, né, membro da linguagem. Se eu coloco mais um concatenando aí, infelizmente o FD, o GLC, o Automata Compiler, não conhece, não consegue resolver, tá? Não consegue reconhecer, tá bom? E aí, qual é o nosso problema? É que a gente precisa de um modelo, tá, de computação de propósito geral melhor do que esse, tá bom? Nós necessitamos disso. Então, para a gente poder lidar com essas linguagens que aparentemente, né, são bastante simples, né, representam conjuntos que possivelmente podemos utilizar em algum contexto computacional, é preciso que o nosso modelo computacional dê conta, né, de uma maneira bem genérica, tá? E, bom, para esses modelos, a gente vai apresentar a máquina de Turing, né, para essa necessidade de maneira geral, né, um modelo computacional de propósito geral. E por que utilizar, né, a máquina de Turing, né? Utilizar a máquina de Turing para esse fim, para esse propósito, tá? Porque uma das vantagens de utilizar a máquina de Turing é que ele é um modelo mais poderoso do que os GLCs e os AFDs, tá bom? Ele consegue reconhecer aquela linguagem, AN, BN, CN, por exemplo, tá? Foi proposto por Turing em 36, tá? E tem duas características bastante importantes aí, tá? Que é legal colocar, tá bom? Que é, faz tudo que o computador real pode fazer, mas mesmo assim tem certos problemas que uma máquina de Turing não pode resolver, tá? Então vamos começar pelo primeiro, tá? Faz tudo que o computador real pode fazer, tá? Isso é muito interessante, porque ah, tudo, tudo que o seu computador, seu celular, seu smart, qualquer coisa, smartphone, smartwatch, smart X, né? Qualquer smart que você pensar, tá? Conseguir fazer, a máquina de Turing faz. Isso é muito legal, porque aquelas linguagens que antes eram aparentemente, né, bem simples e que os modelos computacionais não davam conta, agora temos um modelo computacional mais robusto que consegue garantir uma coisa bem legal. Todos os seus dispositivos computacionais clássicos, tudo que eles fazem, a máquina de Turing faz, tá? A recíproca não é verdadeira, tá? A volta não é verdadeira, tá bom? E aí já muda de situação. Então, a máquina de Turing, ela é mais poderosa, por exemplo, em termos de memória, do que o seu computador pessoal. E por que isso acontece? Bom, a máquina de Turing, ela tem memória infinita, tá? Bom, qualquer computador no mundo real vai ter limitação de memória, tá? Ele pode até ser potencialmente escalável, tá? Mas ele é limitado em termos de memória, fisicamente falando, tá bom? Então a máquina de Turing não tem essa limitação. E isso pode ser uma das vantagens, né? E é em alguns momentos, em que existem coisas que a máquina de Turing faz que o seu computador não faz, tá? Mas algo que a gente já pode dizer, que é muito bom, é que tudo o que o seu computador faz, a máquina de Turing faz. Isso é importante, tá bom? E aí, obviamente, isso é uma consequência dessa afirmação. Se a máquina de Turing não consegue fazer, o seu computador não faz, tá bom? Então, o que a máquina de Turing não faz, o seu computador não faz, tá? O outro ponto aí é que existem alguns problemas que a máquina de Turing não consegue resolver. Aí, se a máquina de Turing não consegue resolver, então o seu smartphone, seu smartwatch, seu PC, seu tablet não vai fazer, tá bom?
E o interessante dessa disciplina é saber que existem problemas que não importa o seu dispositivo, não importa nem a sua capacidade de processamento e de memória. Dependendo do problema, se ele é insolúvel, não importa você ter um processador melhor, não importa se você tem uma memória maior, ele é insolúvel. Seu dispositivo não vai conseguir processar, não vai conseguir resolver aquele problema, tá bom? Então, isso é um ponto bem importante. Tá joia? Bom, o próximo passo, então, é a gente conhecer aí uma representação gráfica aí da máquina de Turing, tá? Então, a figurinha está em inglês aí. E aí a gente tem essa figurinha aí, tá? Que representa aí a máquina de Turing, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Joia. É de quando em quando eu pauso aqui por questões técnicas, tá? Só para saber se está tudo joinha. Então temos aqui esse modelozinho aqui, tá? Deve estar do lado de cá. Aí. Aqui. É. Aqui. Eu não consigo fazer esse negócio. É difícil. Aqui. Isso. Tá? Então eu tenho a cabeça, tá? Tenho uma fita, tá ok? E aí essa fita, ela tem várias células, tá bom? E aí cada uma dessas células pode armazenar um símbolo, tá? Um símbolo do alfabeto, tá ok? E aí temos uma cabeça de controle, que ela vai andando, ela vai se movendo, tá? E aí existe o que a gente chama de passo da máquina de Turing. Todo passo de uma máquina de Turing é composto pelas seguintes etapas, né? Esse passo, ele lê um símbolo da fita, tá? Ele escreve um símbolo da fita, tá? E depois faz um movimento, ou esquerda ou direita, tá? Isso é um passo da máquina de Turing. Leitura, escrita e depois movimento esquerda ou direita, tá bom? E aí tem símbolos específicos da fita, tá? Que aí são esses símbolos brancos aí que você deve estar vendo aí, tá bom? É um símbolo meio esquisitinho aí, tá joia? A gente vai conhecendo aos pouquinhos essa máquina e tentando saborear um pouco mais ela, tá bom? Então vamos lá. Algumas diferenças, né? Entre máquina de Turing e a AFD, tá joia? Algo interessante é que a máquina de Turing pode tanto escrever sobre a fita quanto ler a partir dela, né? Vale a pena lembrar que um AFD ele recebe uma cadeia de entrada, mas essa cadeia de entrada ela é apenas consumida, vamos dizer assim. Ela é apenas lida. E uma vez que é lida, ele tem que tomar a decisão a partir do símbolo que ele naquele momento leu. Na hora, ele não tem como armazenar ou até ler de novo aquele símbolo. Tem como armazenar? Tem. Tanto que o autômato finito determinístico, né, ele tem uma memória, tá? Uma memória é, finita, que é formada pela própria estrutura do autômato, que é a composição dos seus estados, tá? Os seus estados representam, na realidade, esse conceito de memória, tá? Então, dependendo do estado onde você estiver, você vai saber que tipo de a informação está sendo armazenada, tá bom? Mas não tem, por exemplo, como você pedir a leitura do primeiro símbolo novamente. Ou você está em um determinado estado e isso vai ajudar você a fazer alguma coisa, ou então não vai ser possível, tá? Você vai ter que lidar com isso. A vantagem de poder ah, ler e escrever sobre a fita é que, com o movimento da cabeça da máquina de Turing pode ir para a esquerda e direita, ele pode aproveitar
alguma informação que foi escrita após a leitura da cadeia de entrada e resgatar essa informação no momento posterior, tá? Isso é algo interessante. Como é que o AFD lida com isso? Através dos seus estados. Se não for através dos estados, ele não tem outro meio para poder resgatar isso, tá? Se você estiver trabalhando com autômato com pilha, bom, você pode resgatar isso por meio da pilha, né? Mesmo assim, o acesso à pilha é restrito como toda pilha, né? Então, a pilha você somente pode empilhar e desempilhar, você não pode navegar pelo conteúdo da pilha. Você só tem acesso ao topo dela e também você só pode inserir elementos no topo. Então, o autômato com pilha também tem essa restrição. E aí, a segunda diferença aí também vai apontar para essa restrição do movimento da cabeça, né, de leitura escrita, né? Então, esse movimento da cabeça pode ser tanto para a esquerda e para a direita, né? Não restringindo aí o acesso da máquina de Turing aos elementos da fita, tá? E é por isso que há uma diferença grande aí entre um autômato com pilha e uma máquina de Turing, porque os elementos podem ser acessados numa máquina de Turing com a liberdade maior. Esse passeio aí, esquerda, direita, permite ele navegar entre os elementos, né? Que por sinal ele pode escrever, né? Que também acontece na pilha, mas com a liberdade bem maior e por isso o poder, né, de reconhecimento de uma máquina de Turing é bem maior também por causa disso, tá bom? Outro ponto legal é que a fita é infinita, tá? E a fita sendo infinita, você tem uma memória disponível infinita para poder lidar, o que não acontece com FDs, nem com FNs, nem com expressão regular. Você consegue ter a capacidade infinita aí no autômato com pilha, mas como falei, né, a restrição do acesso vai também restringir o acesso a essa memória infinita, né? É uma pilha, tá? E a liberdade que uma máquina de Turing tem é a liberdade de uma lista, né, duplamente encadeada. Então você consegue voltar, né? Ir e voltar com tranquilidade bem maior. Tá? E isso dá um poder computacional muito grande para a máquina de Turing. Tá joia? E aí a gente tem que dois estados especiais aí, né? Para a máquina de Turing, né? Um estado de rejeição e um estado de aceitação, tá bom? O estado de estados especiais na máquina de Turing são bem diferentes dos estados do autômato com pilha, do autômato fino determinístico, do autômato fino não determinístico. Porque com eles, a computação ela continua mesmo se você alcançar um estado final, tá? Então, bom, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês aqui, tá? Então, bora lá, vamos voltar pro meu papelzinho aqui, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui e vamos lá. Eu tô com o meu papelzinho aqui e vamos ver um exemplo simples aqui de AFD, tá? Um exemplo em que a gente... deixa eu ver aqui. Esse AFD vai reconhecer todas as cadeias que tem o número ímpar de uns, tá bom? Então, lê o primeiro símbolo 1, vem para cá. Se lê o segundo, ele quebrou a imparidade, ele virou par, vem para cá. Quantidade de zeros eu estou ignorando, então ele permanece no mesmo estado, tá? Esses estados aqui vão representar aqui a imparidade, tá? Então, vou chamar isso aqui de I, tá? E aqui a paridade, vou chamar isso aqui de P. Então, é um número ímpar de uns, tá? Então, desenhar essa aqui um pouquinho melhor. Então, está aqui um FD que reconhece todas as cadeias, né, binárias, né, que tem um número ímpar de uns, tá bom? Jóia. E aí o que acontece? Se você tem uma cadeia tipo essa aqui, tá? Essa cadeia aqui é uma cadeia que pertence, se eu chamar essa máquina aqui de M, tá? Essa cadeia pertence à linguagem de M, tá bom?
E aí o que eu quero ver aqui agora é só o seguinte. Algo que acontece aqui, que não vai acontecer numa máquina de Turing, é que quando eu vou lendo aqui, vou colocar aqui, né? Li o zero, tá? Zero, estava em P, volto para P, tá? Então ele começa aqui no estado P. Ao ler zero, eu vou para P ainda, tá? Permanece em P, tá? Opa, li 1. Estando em P lendo 1, vou para I, tá? Estando em P lendo 1, vou para I, tá? Tá joia? E olha, I é o meu estado final, tá? No AFD, AFN, autômato com pilha, a computação não é encerrada se ainda restam símbolos para serem processados na sua cadeia de entrada. Na máquina de Turing, não. Se a sua computação alcançar um estado especial, um estado de aceitação ou um estado de rejeição, tem efeito imediato. Ele rejeita ou aceita a cadeia, tá bom? Então vamos lá. Estou no I. Li o zero, permanece no I, tá? Estou no I, li o zero, permanece no I. Li o zero, permaneço no I de novo, tá bom? Li o 1, aí quando eu li o 1, eu mudo, tá? Opa, mudo pro P, tá? E quando eu leio o 1, eu mudo pro I. Aí como agora no final acabou a computação, tá? Isso é, eu já li todos os meus símbolos da cadeia de entrada. Aí para o FD, AFN e autômato com pilha, tá? O autômato com pilha tem uma particularidade, né? Você ainda pode querer desempilhar aí os elementos da pilha, né? Isso é possível, tá? Isso não é impossível. As transições Epson permitem isso e você pode de repente garantir aí essa transição aí, né? Esse alguns estados a mais, tá bom? Mas uma vez que você encerra todos os desempilhamentos e empilhamentos, aí é que você vai julgar se aceita ou rejeita, tá bom? Só que no caso aqui da máquina de Turing, uma vez chegando no estado de aceitação ou estado de rejeição, o efeito é imediato, tá bom? Então, aqui, como o estado foi final, né, essa cadeia pertence à linguagem de M, tá bom? Máquina de Turing é diferente, efeito imediato, tá bom? Beleza. Joia. Então temos aqui. Bom, vamos ver um exemplo agora, tá? Vamos ver um exemplo interessante aí da máquina de Turing, tá? Então, a gente vai construir uma MT, uma máquina de Turing, tá? Que reconhece a linguagem B. A linguagem B é ômega hashtag, em que ômega é igual a 0,1 estrela, tá bom? Bora sentir o cheirinho aí dessa linguagem, que eu acho que é importante. Então vamos lá, tá? Deixa eu transitar para cá aqui, para o meu papel, tá? Então, vamos transitar aqui. Aqui já foi também. Então bora lá. Então eu tenho a linguagem B, tá? B, ela vai ser ômega hashtag ômega. Se o meu ômega pertence a 0,1 estrela, tá já? Beleza? E aí, bom, é necessário que esse ômega seja igual a esse ômega aqui, tá joia? Tá perdendo foco aí, perde o foco quando eu passo aqui em cima, né? Então vamos lá. Então vamos supor, eu tenho 0,1, 0,1 pertence a B? Sim ou não? Bom, 0,1 não pertence a B, tá? Toda cadeia em B tem que ter um hashtag, tá?
Toda cadeia em B tem que ter um hashtag, tá? Deixa eu ver se ele ajustou o foco. Ótimo. Toda cadeia em B tem que ter um hashtag. Então, assim, sem hashtag aqui, isso aqui não pertence a B, tá bom? Beleza? Então, qual é a menor cadeia que a gente tem aqui como membro de B? A gente tem a própria hashtag pertence a B, tá? Porque quem é o ômega que pertence a 01 estrela? Bom, 01 estrela são todas as cadeias binárias formadas por 0 e 1, incluindo o epsilon, tá bom? Então, no caso que eu tenho epsilon, hashtag pertence a B, tá? Quais são outros casos? Bom, qualquer caso que eu tenha o mesmo ômega nos dois lados, divididos por separados por hashtag. Então, por exemplo, 000, hashtag 000, pertence a B. Também teria, por exemplo, 01, hashtag 01 pertencendo a B. Tá? Mas, por exemplo, 11, hashtag 10 não pertence a B. Tá? E aí isso aqui acontece porque esse elemento não é igual a esse elemento aqui. Esse símbolo não é igual a esse outro símbolo. Tá? Então a gente, na realidade, vai criar uma máquina que vai olhar para o interior da cadeia e vai verificar se duas partes dessa cadeia são iguais, né? Então o algoritmo por trás vai apontar esse norte, vai apontar essa realidade. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. A descrição da máquina de Turing, né? É essa descrição, tá? Que eu estou apresentando. Uma descrição de alto nível, tá? De alto não, de médio nível, né? Na disciplina a gente vai ver vários tipos de descrição de máquina de Turing. Há três, né, fundamentais aí, que é a descrição de baixo nível, e vamos ver ele durante a disciplina, de médio nível e de alto nível, tá joia? As descrições de baixo nível são bem formais, tá? As de médio nível se comprometem com algumas particularidades do formalismo, como, por exemplo, como se comporta o movimento das cabeças, mas não se preocupa com a descrição clara de todos os elementos, tá? E a descrição mais próxima da linguagem humana é a de alto nível, tá? Todas as três descrições nos dão como resultado uma máquina de Turing, tá? O que não pode acontecer é você tentar descrever uma máquina de Turing de forma que não seja possível criar essa máquina. Então isso aí é uma descrição inválida de uma máquina de Turing, tá? Mas vamos lá. Essa descrição ela recebe, né, como entrada uma cadeia ômega, e aí a brincadeira é a seguinte, né? Faça um zigue-zague ao longo da fita, checando posições correspondentes de ambos os lados do símbolo hashtag, ou cerquilha, né? Se quiser falar o português bonito, né? Para verificar se contém o mesmo símbolo. Se a gente quer comparar ômega, hashtag ômega, garantir que eles são membro, né, da linguagem B, então eu tenho que comparar elemento a elemento de uma pontinha a outra, tá? Sendo separado aí pelo hashtag, de forma para saber se eles contêm o mesmo símbolo, tá? Se não contém, ou se nenhum hashtag foi encontrado, rejeite, tá? Toda cadeia que pertence à linguagem B tem hashtag. Não tem hashtag, você já rejeita, tá? Marque os símbolos à medida que eles são verificados para manter o registro de quais símbolos têm correspondência. Bom, então vamos lá, vamos para o nosso papelzinho aqui para a gente ver um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, toco o papelzinho aqui, vou jogar esse papelzinho fora e vamos lá, vou mostrar aqui uma coisa aqui. Então bora lá.
Então imagina se a cadeia é essa, né? 01, hashtag 00, tá? Bom, essa cadeia aqui, ela não pertence a B, porque eu tenho aqui a 01 e eu tenho 00. É ômega, hashtag ômega. Então essa cadeia devia ser rejeitada pela máquina, tá bom? A proposta é o seguinte, você marca esse símbolo de alguma forma, vou usar o símbolo X aqui para marcar, tá bom? E vou guardar na minha memória que acabei de ler um símbolo 0, tá bom? E aí o que acontece? Eu vou fazer o que eles chamam de zigue-zague, tá? E vou percorrer a fita até depois do hashtag e verificar se esse símbolo aqui também é um 0, tá bom? Como é que eu faço isso com a máquina de Turing? Bom, a máquina de Turing, ela faz o movimento sempre de leitura, escrita e depois move a cabeça, tá joia? Isso a gente chama de passo da máquina de Turing. Esses três, essas, essas três coisas são feitas, né, dentro de um único passo, tá bom? Leitura, escrita e movimento da cabeça, tá bom? Então aqui, ó, se eu quero sair, aqui está a cabeça, tá? Da minha máquina, tá bom? Se eu estou aqui em cima dessa célula, desse símbolo aqui, e eu falo, opa, acabei de ler um 0, tá? Guardo o 0 na minha memória, tá? E nessa memória pode ser a própria estrutura de autômato que a máquina de Turing tem. Vale lembrar que isso é uma coisa também interessante, a máquina de Turing, ela tem a fita que você escreve, lê, né, e se move em cima dela, mas você também tem uma estrutura de autômato, tá, dentro da própria máquina, que você pode guardar situações através dos estados, tá bom? Então, acabei de ler um 0, aí eu li, escrevo um X, tá? E, por exemplo, movo para direita, tá? Aí eu a cabeça não está mais nessa posição, ela vem estar nessa posição agora, tá? Houve um movimento para direita, tá? E aí a pergunta é, qual é o primeiro símbolo que eu tenho depois do hashtag, tá? Aí, você é hashtag? Não, não sou hashtag. Acabei de ler o 1, beleza? Aí eu leio 1, escrevo 1, tá? E aí depois movo a cabeça para direita, tá? A cabeça atualizada agora vem para cá, ó. Botei aqui embaixo para não poluir ali em cima que já tá feio, tá? Mas aqui, ó, só lembrando, tá? Ele lê o 1, escreve o 1 e move para a direita, tá bom? Mas o professor, ele escreveu o mesmo símbolo que leu. É da vida, tá bom? Mas ele sempre lê e escreve, tá joia? E depois ele faz o movimento, tá bom? E aí, ele finalmente chegou no hashtag, tá? Ele também vai ler o hashtag, ele não está interessado em alterar esse conteúdo, ele escreve o hashtag e ele faz o movimento para a direita, tá bom? Tá joia? A cabeça da fita está aqui agora. E aí ele quer comparar esse elemento que está aqui, que ele já guardou na memória que é um 0, com esse elemento aqui. Aí ele lê, e aí, você é um 0? Aí ele fala, sou um 0, tá? Aí, opa, se é um 0, tudo bem, tá tudo joinha. Eu escrevo um X para dizer, eu já processei esse símbolo, tá? E aí ele chama de zigue-zague, que ele faz esse movimento assim, né? O movimento ida e volta, tá? O que vai acontecer aqui agora? A cabeça que estava aqui, ao invés de mover para a direita, move para a esquerda,
tá? Vai mover para cá, beleza? Isso aqui vai pro lixo. Acabou esse passo. E agora a cabeça está aqui, ó. Cabeça moveu para esquerda. Qual é a ideia dele fazer agora? Ele vai lendo e movendo a cabeça para a esquerda até chegar no símbolo, no símbolo aqui. Ele vai ler o X, vai ver que tem um X escrito, tá? O que acontece? Eu vou atualizar aqui, tá? Vou atualizar o conteúdo da minha fita para ficar mais limpo aqui, tá? Então, o que a gente tem agora no conteúdo da fita? A gente tem isso aqui, tá? É isso que a gente tem, tá? E a cabeça, nesse momento, tá nessa posição, tá? Joia? Então, ele vai ler hashtag, escreve hashtag, bota a cabeça para cá. Certo? Opa, estou aqui lendo 1. O 1 é o X ou é o início da fita? Não, não é. Então ele escreve o 1 e move novamente para a esquerda, tá? Por que esses movimentos para a esquerda? Até voltar para o início, tá? E ao voltar para o início, ele consegue fazer fazer a segunda varredura. É isso que ele está chamando de zigue-zague. Ele pega um cara aqui, vai para outra ponta, compara e vê se o símbolo é igual. Se o símbolo não for igual, ele já rejeita porque as cadeias precisam ser iguais. Duas cadeias são iguais se todos os símbolos naquela determinada posição, né? Se todas as posições, né? Se todos os símbolos de suas cadeias nas respectivas posições são iguais, tá? Então, se tiver uma posição respectiva, posição 3 do primeiro e 3 do segundo, ou 4 do primeiro e 4 do segundo, que não for igual, aí você rejeita. Tá bom? Então, aqui, ó, li o X. Ao ler o X, eu percebo, opa, me estou diante de um elemento que eu já processei. Tá bom? Bom, diante do elemento que eu já processei, o que é que eu faço aqui? Aí eu escrevo X e movo para a direita, tá? Então, eu escrevo X aqui e movo para a direita, tá? Tá tendo aqui uma sobreposição aí né, das posições das cabeças, tá? Beleza? E ele vai fazer o processo tudo de novo, tá? Vou usar o verdinho aqui para saber que é o começo do novo processo. Então, aqui ele vai ler o 1, escrever o X, mas ele vai guardar um na memória, tá? Ele vai guardar um na memória da máquina, tá? E aí ele vai mover para direita, tá? Ler o hashtag, escrever o hashtag, move para direita. Lê o X, escreve o X e move para direita, porque eu estou atrás de elementos que são 0 e 1, beleza? Opa, li o 0, beleza? Ao ler o 0, tá? Eu vou comparar, li o 0, qual é o elemento que está na minha memória? É o 1, tá? Então, 1 é igual a 0? Não, não é. E aí na máquina de Turing, o efeito é imediato, tá? O efeito é imediato. Se ele percebe que não é igual, depende de como você projetou, né? Mas você pode diretamente rejeitar, que é o caso, né? O caso da descrição que foi dada, tá bom? Então aqui nesse momento que ele percebe que aqui tem 1 e aqui tem 0, ele já rejeita e já encerra a execução. Tá massa? Então, bom. Aí eu apresentei esse exemplo aí,
Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que voltamos, né? Então vamos lá. Beleza. Voltamos sim. Vamos lá. Então, verificamos, tá? Temos todos os símbolos aqui. Deixa eu usar o... Então aqui temos marca os símbolos à medida que eles são verificados para manter o registro, né? E essa marcação, né, aprendi para vocês que a gente pode escrever um símbolo diferente do alfabeto da linguagem, tá? O alfabeto da linguagem, ele é composto por 0, 1 e hashtag. Eu estou criando um símbolo específico chamado X, tá? Que é um símbolo específico para escrever na fita, tá? Então, eu marco esse símbolo, né, com o X aí, e eu tenho um registro aí de quais símbolos têm correspondência ou não, tá? Bom, quando eu encerrar todos os símbolos da esquerda, bom, o da esquerda para vocês é aqui, né? Da esquerda do hashtag, tá bom? Então, eu tenho que saber se a quantidade de símbolos ela é igual ou não, né? Porque o que pode acontecer? Pode acontecer que tudo está caminhando bem. Eu vou dar um exemplo aqui, vou voltar aqui para o nosso papel, tá? Tudo pode estar acontecendo bem aqui, mas, por exemplo, pode acontecer o seguinte, eu tenho 0, 1, hashtag 0, 1. Deixa eu ver se tá tudo joinha aí com... Vamos ver se a gente consegue recuperar aí o... a nossa transmissão aí do papel, tá? Tá. Perdemos aqui o nosso papel, tá joia? Vou ter que voltar aqui para vocês aqui pro slide, tá? Então, o que pode acontecer é o seguinte, tá? Temos um símbolo, temos a quantidade de símbolos do lado direito a mais do que do lado esquerdo, tá? E aí eles podem estar todos associados, como por exemplo, se eu tiver 100 hashtag 110, tá? As primeiras computações vão estar ótimas, vão estar bastante tranquilas, porque 100 hashtag 110, as 3 primeiras verificações vão ser tranquilas. Só que quando eu acabar todos os itens do lado esquerdo, o esquerdo de vocês é esse aqui, tá? Ainda vai faltar 2 elementos ainda, tá? Do lado direito, tá joia? E aí, se caso isso acontecer, é porque a quantidade de símbolos que está presente antes do hashtag, ela é menor do que a quantidade de símbolos depois do hashtag.
Então, nesses cenários, eu também tenho que rejeitar, tá ok? Eu tenho que rejeitar todos os casos. Dá uma verificada aqui. Dá uma verificada, ver se a câmera volta, tá bom? Bom, a câmera voltou, né? Então temos que verificar esses dois casos, tá bom? O caso de antes, o caso de depois, em que a quantidade de elementos de um lado ou de outro são diferentes, tá bom? É importante verificar esses dois casos, tá joia? Beleza. Bom, então aqui temos snapshots, tá? Temos aí como se fossem fotografias aí da nossa máquina Turing. E como tentei mostrar para vocês, tá? Aqui está a cabeça, tá? Da máquina. E aí ela registra com um X, tá ok? E aí lê o zero, escreve o X e move a cabeça para a direita, tá bom? E aí ela vai percorrendo. Esse percorrer sempre é lendo, escrevendo e movendo, lendo, escrevendo e movendo, lendo, escrevendo e movendo, tá? Até que ah, até que ele encontre o primeiro símbolo não marcado depois do hashtag, tá? E verifica, zero é igual a zero, sim, tá? Essa cadeia aqui, ó, 0, 11, 0, 0, 0 e 0, 11, 0, 0, 0, bom, são cadeias iguais, né? Aqui é um ômega, hashtag ômega. Então, todo esse zigue-zague aqui que vai fazendo aqui, pega aqui, verifica do outro lado, volta para cá, verifica do outro lado, volta para cá e vai. Ele tem que dar certo se você quer que a sua máquina de Turing reconheça essa linguagem, né? E é isso que vai acontecer. Ele vai verificar todos os pares, né? Verificou esse aqui, marcou X. Aí depois vai ter que verificar esse 1 com esse 1. E vai ficar X e X. E depois de verificar todos os pares, ele vai para o estado de aceitação. Tá bom? Percebe que aqui, o último símbolo que ele lê é um símbolo branco, tá? Essa é a representação que a gente usa para um símbolo branco. É aquela célula da fita da máquina de Turing que não foi preenchida pela cadeia de entrada e que eventualmente não foi escrito também por nada, né? Porque a máquina de Turing você pode criar, né, alguma transição, algum movimento, né, algum passo que eventualmente ao chegar naquela célula você escreva, né, e mude o conteúdo daquela célula. Inclusive colocando branco também, se você quiser, tá? Mas originalmente, né, a fita da máquina de Turing, ela é toda preenchida por brancos, tá? Quando vem a cadeia de entrada, você coloca toda a cadeia de entrada no início da fita e aí todas aquelas células que vêm depois da cadeia de entrada são células com símbolos branco, tá bom? Tá joia? Então, a gente vai encerrar com essa definição, que é a definição da máquina de Turing, tá ok? Então, essa definição aqui é uma definição formal da máquina. Até o momento eu tenho apresentado para vocês uma definição, exemplos, né, de uso, né, com cadeias, com linguagens, como criar, como descrever. Mas a definição formal aí, ela é representada por uma setiúpla, tá bom? E aí a gente tem essa setiúpla, e essa setiúpla vai lembrar, né, para quem viu aí linguagens formais comigo,
vai lembrar aí um AFD, pelo menos nos seus primeiros elementos aqui, tá? Porque nós temos aqui um conjunto de estados típico de um AFD, conjunto de estados, né? Temos o sigma, que é um alfabeto, também típico aí de um AFD, nada de novo assim, em relação ao autômato frio determinístico, tá? Aqui você vai perceber uma diferença, porque ele usa o alfabeto de entrada, porque ele vai fazer uma distinção do alfabeto de entrada para o alfabeto da fita. Isso vai lembrar também, né, aquelas distinções que existem entre autômato com pilha, né? Que você tem o sigma como alfabeto da entrada e o gama como alfabeto da pilha. Nesse caso aqui, o alfabeto da fita, tá bom? Aqui ele faz questão de ressaltar que o sigma não tem um símbolo em branco, tá? O símbolo em branco é um símbolo exclusivo do alfabeto da fita, tá bom? E não do alfabeto da pilha, tá bom? Bom, o alfabeto da fita, ele tem todos os elementos, né, de sigma e pelo menos o símbolo branco. Pode ter mais elementos, tá? Mas pelo menos eu garanto o símbolo branco lá e todos os elementos de sigma, tá? Que no caso é o alfabeto de entrada, né? O alfabeto de entrada, desculpa se eu falei outra coisa, tá? Aí temos aqui, eu vou pular a função delta, a função delta costuma ser a mais complicada, tá? Explico já já. Temos um estado inicial, que é zero, também nada demais, assim, algo típico, né, comum. E temos os dois estados especiais que eu falei para vocês, o estado de aceitação e o estado de rejeição, tá? São dois estados, tá? Eles são diferentes, tá ok? E uma vez que a sua computação dentro da máquina de Turing levou para um desses estados, a computação encerra, ou aceitando, se for para o estado de aceitação, ou rejeitando, se for para o estado de rejeição, tá bom? E aí, bom, aí temos aqui a função aqui, tá? É o delta, tá? Temos a essa função tem uma dupla de entrada e tem uma tripla de saída, tá bom? Então, quem é essa dupla aqui de entrada? Eu estou em um estado e leio um símbolo que está preenchido na fita, tá bom? Então, Q é um estado, gama é um símbolo da fita, tá? Então, quando eu estou num estado e leio um símbolo da fita, o que é que eu faço, tá? Então, a setinha vai apontar para quem? Então, se você estava em um estado e leu um símbolo da fita, você vai para um outro estado, pode ser o mesmo, né? Isso é uma opção. Você escreve um símbolo na fita, também pode escrever o mesmo símbolo, não tem problema. E você faz o movimento ou para a esquerda ou para a direita, tá bom? Isto é um estado, leio um símbolo da fita, vou para um outro estado, escrevo um símbolo na fita, tá? E movo esquerda direita. Lembrando que pode ser o mesmo estado ou pode ser o mesmo símbolo, se for interessante aí na sua construção. Tá joia? Então, essa é a apresentação aí, básica aí para vocês aí da máquina de Turing, tá? Hoje a gente falou aí sobre a introdução à teoria da computação, as principais grandes áreas da teoria da computação e introduzimos aí a máquina de Turing, as suas diferenças principais, né, e clássicas aí para os modelos computacionais mais básicos que a gente viu. E apresentamos aqui inicialmente já a definição formal dessa máquina. Tá joia? Bom, espero que vocês estejam bem e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.